Espírito Santo, o administrador da igreja. Vamos continuar lendo aqui a carta de Paulo aos Coríntios, que fala sobre os dons carismáticos, a presença do Espírito Santo na igreja. Tem grupo de cristãos que não acredita na ação poderosa do Espírito Santo, que adorna a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que seria da igreja sem esse poder, sem esses dons? Vamos aqui para o capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios. Empenhai-vos em procurar caridade. Aspirai os dons espirituais, mas sobretudo ao de profecia. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Então, falar em línguas é algo que está inerente à igreja de Cristo. Tem gente que não acredita, né? A Bíblia fala sobre o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. O João Batista, ele disse assim, olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim virá um que eu não sou digno de desatar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Paulo aqui está falando sobre o fenômeno, a evidência que caracteriza uma pessoa batizada com o Espírito Santo. O que é batizar no grego? É mergulho, é mergulhar. Imersão no poder de Deus. Né? Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisa misteriosa sob a ação do Espírito Santo. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Aquele que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Então, tanto aquele que fala em línguas, como a evidência do Espírito Santo, como aquele que profetiza, ele está debaixo da ação do Espírito Santo. Entendeu? Paulo está explicando aqui. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém, muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete, para que a igreja receba edificação. Então, Paulo aqui está dando uma instrução de ordem na celebração. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, a pessoa ela fica alegre, ela fica exultada, ela fica eufórica, né? E alguns até utilizam uma palavra que eu não gosto de usar, essa palavra, com relação àquele que é batizado no Espírito Santo, fica histérico. Tem pessoas que chamam uma pessoa que fala nas línguas do Espírito Santo, chama de histérica. Não, porque a pessoa está imersa no poder de Deus. Só a própria pessoa é que tem, que sabe, entende o gozo espiritual que a pessoa está tendo ali, uma comunhão forte com Deus. É só mesmo a pessoa, somente a pessoa que tem essa experiência que pode perceber. Ninguém pode explicar, não tem nem palavra para explicar isso aí. Ora, desejo que todos faleis em línguas, porém, muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas, a não ser que este as interprete para que a igreja receba edificação. Suponhamos, irmãos, que eu fosse ter convosco falando em línguas. De que aproveitaria se minha palavra não vos desse revelação? Nem ciência, nem profecia ou doutrina. É o que se dá com os instrumentos inanimados de músicas, por exemplo, a flauta, a harpa, se não produzirem sons distintos. Como se poderá reconhecer a música tocada? É uma analogia que Paulo está fazendo aqui para dar explicação sobre a ordem na celebração, né? O som da trombeta, se der sons confusos, quem preparará para a batalha? Assim também vós, se vossa língua só profere palavras ininteligíveis, como se compreenderá o que dizeis? Sereis como que fala o vento? Há no mundo grande quantidade de línguas, e todas são compreensíveis. Porém,
Se desconhecer o sentido das palavras, serei um estrangeiro para que me fale, ele será também um estrangeiro para mim. Assim, uma vez que aspirais os dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Então, esse assunto aqui, pessoal, que nós estamos citando aqui, lendo para vocês, no capítulo 14 da carta de Paulo aos Coríntios, né? Hoje está carregado o tempo. Os meus olhos são os termômetros, né? A poluição aqui em São Paulo está insuportável. Meus olhos, eles são os instrumentos de informação. Entendeu? Estou sentindo nos olhos a poluição, pessoal. Me desculpe, tá? É a natureza. Meus olhos não suportam essa poluição de São Paulo, que é muito forte, né? Mas aqui tem indústrias, perto de indústrias que polui o ar, coloca. Tem uma indústria aqui na frente, no início aí da Sabará aí, que Deus me livre, viu? Tem vezes que a gente passa aí, está uma nuvem de fumaça aí, de poluição, isso aí fica espalhado aí no nosso ar que nós respiramos. Aí meus olhos percebem isso, né? Fica aí quase que insuportável. Este assunto aqui, pessoal, é um assunto profundíssimo, que é um estudo profundo, estudo bíblico muito, muito profundo para poder nós entendermos, porque muitos grupos cristãos não aceitam o poder do Espírito Santo na igreja. Não aceitam. Não crê. E o pior, às vezes nem crê, né? E até, às vezes, usa até blasfêmias. Mas nós podemos perceber aqui, Paulo instruindo a igreja de Coríntios, porque foi o apóstolo que melhor explicou sobre o assunto. A igreja de Jesus, para ela ser forte, para ela ser viva, ela precisa ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é um admoestador da igreja. O que é admoestar? Admoestar é exortar com brandura, é repreender com brandura, com calma. Entendeu? Nós estamos acostumados com esse mundo cruel, esse mundo ruim. Estamos acostumados com pessoas que muitas das vezes, durante o nosso viver na escola, né? Eu me lembro quando Getúlio Moura, na rua Gil de Queiroz, lá em Rio de Janeiro, em São João do Meriti, rua Gil de Queiroz, a primeira escola pública que eu participei na minha vida, a escola Getúlio Moura, se falar em memória, Getúlio Moura. E lá, nesse tempo, pessoal, tinha régua nas mãos, régua a bater. Quando o aluno, ele transgredia, fazia alguma coisa, hoje não pode, isso aí é proibido, não tem mais isso, não, mas nesse tempo meu, tinha. A professora vinha com a régua e dava umas 10 lapadas na nossa mão. Nós, com esse mundo, nós fomos acostumados a sermos repreendidos com violência, com gritos, né? Às vezes muitos pais que não têm amor pelos filhos e que não sabe, que não teve amor também na sua infância, e aí aquilo acompanhou na sua idade adulta e pratica da mesma forma que foi criado, passa para os filhos, grita com os filhos, não sabe conversar, não sabe falar com brandura. E o Espírito Santo, ele não é assim, não é violento. O Espírito Santo, ele toca no nosso coração e ele nos repreende. Isso quer dizer admoestar, nos repreende com calma, com serenidade. Por que o Espírito Santo é assim conosco? Porque, em primeiro lugar, é o Espírito de amor. O Espírito de Deus, pessoal. Então, não poderia ser diferente disso. Não poderia ser violento. É o Espírito do amor de Deus. O Espírito Santo, o Espírito do amor. Entendeu? Porque é o Espírito do próprio Deus. Por isso que ele nos repreende com brandura. Por que o Espírito Santo é o Espírito admoestador? Em segundo lugar, porque ele é o nosso guia. Davi, inspirado pelo Divino Espírito Santo, já dizia, né? Guia-me pelas veredas da justiça e pelo amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal. Guia-me pelas veredas da justiça. O Espírito Santo, ele é admoestador da igreja, porque ele é o guia de luz.
Ele guia pelas luzes, pelos caminhos. Ele é diríamos, praticamente o pai das luzes, né, na nossa vida. Aquele que ilumina os nossos caminhos. Né? O Espírito Santo. Nós podemos perceber isso lá no Antigo Testamento, quando Israel estava no deserto. Uma nuvem luminosa clareava o caminho do povo de Deus. Para trás dos inimigos era escuro, mas na frente do povo de Deus estava a luz do Senhor, a luz poderosa de Deus. É assim que o Espírito Santo guia a igreja do Senhor nos presentes dias da nossa vida. Assim seja, assim será, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Em suma, irmãos, quando vos reunis, quem dentre vós tem um cântico, um ensinamento, uma revelação, um discurso em línguas, uma interpretação a fazer, que isso se faça de modo a edificar. Quer dizer, com inteligência, né? Não é porque você tem o Espírito Santo, você vai sair por aí, no meio da rua, né? Gritando. Uma vez passou um filho de Deus aqui, de uma igreja, né? Ele gritando aí na rua, né? Dando glória a Jesus bem alto. Não pode, pessoal. Não pode ser assim. Tem que separar as coisas. Quando o diabo se manifesta em qualquer lugar, eu dou o grito. Está repreendido, Satanás. Em nome de Jesus. Da onde mesmo eu saí ali para pegar o carro, ali no estacionamento, aí o diabo usou um indivíduo ali, né, no bar. Ele olhou para mim e falou assim: eu não tenho medo que você é grandalhão, não. Você é grandalhão, mas eu não tenho medo, não. Eu sou do teu tamanho. Eu nem conheço o infeliz. Eu nem conheço aquele cara. Eu nem olhei para ele. Só que eu repreendi. Você está repreendido, Satanás. Eu te conheço, diabo. E o cara não me conhece, mas quem está nele me conhece. Era o diabo que estava usando o cara. Entendeu? Só porque é grandalhão, só porque é fortão, só porque é Mike Tyson, não tem medo de tudo, não. Entendeu? Eu nem olhei para ele, pessoal, porque se eu olhasse para ele, ia fechar o tempo, né? E ia chegar a polícia, ia ter imprensa, tudo. Eu nem olhei, eu só falei baixinho: está repreendido, Lucifer dos infernos. Em nome de Jesus, diabo. Está repreendido. Que é o diabo que estava usando o cara, né? Aí, nessa hora, no meu caso, entendeu? Eu dou glória a Jesus, glorifico a Deus em espírito, né? Em espírito, qualquer lugar que eu estou. Se eu estou na frente do mar, quando eu vou fazer minhas orações lá no litoral, eu olho para o mar, glória a Deus. Ó Deus, Senhor, muito obrigado por esse mar abençoado. E essa coisa linda que o Senhor fez aqui para nós, para o teu povo. Né? Louvo a Deus no espírito. Mas quando o inimigo se manifesta, não é espírito, não, pessoal. É na voz mesmo. É falando mesmo. Tá? Se há quem fale em línguas, não fale senão 2 ou 3, quando muito a cada um por sua vez, e haja alguém que interprete. Se não houver intérprete, fiquem calados na reunião, e falem consigo mesmo e com Deus. Quanto aos profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem. Se for feita uma revelação a algum dos assistentes, cale-se o primeiro. Não é que Paulo ensinando tudo, não. A ordem na celebração. Entendeu? A ordem na celebração. Então, o Divino Espírito Santo, ele está sujeito ao profeta. Então, esse negócio da pessoa, ela dizer: eu estou cheio de Espírito Santo, e cair pelo chão, rolando, gritando, virando no corpo, né? Levantando a mão. Tem hora que a pessoa, ela se alegra e tudo, mas tem um limite, né, pessoal? Agora, cair pelo chão, como o pessoal está fazendo por aí, entendeu? A pessoa se enrolar, a pessoa se debater. Ontem eu estava vendo um vídeo lá dos Estados Unidos, né? Ontem de madrugada, nessa noite mesmo. Eu estava assistindo um vídeo de uma igreja nos Estados Unidos. As pessoas todas caídas no chão e se estremecendo, né? Parecendo até um centro espírita. Era uma igreja cristã. Está lá, gravado na internet. E essas coisas estão acontecendo, entendeu? Então a pessoa quer saber como que é a manifestação do Espírito Santo, como que é a ação do Espírito Santo na igreja, a instrução está aqui. Paulo explicando tudo, né? Aqui no capítulo 12 em diante até o 14, que nós estamos lendo agora.
Se for feita uma revelação a algum dos assistentes, cale-se o primeiro. Todos, um após outro, podeis profetizar, para todos aprenderem a serem todos exortados. O espírito dos profetas deve estar submisso, né? É o que eu falei agora, o espírito está sujeito ao profeta. Tá? Não é o profeta que está sujeito ao espírito. O Espírito Santo está sujeito ao profeta. Bem? Então isso tem que ter muito cuidado. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas. Não lhes é permitido falar, mas devem estar submissas, como também ordena a lei. Aqui Paulo estava falando para a igreja de Coríntios, né? E muitas mulheres que estavam ali naquela igreja de Coríntios eram mulheres recém-convertidas que estavam saindo do paganismo, dos louvores à deusa Diana. Elas estavam ainda carecas, porque elas faziam homenagem aos deuses, às deusas, e elas tinham que cortar o cabelo em homenagem aos deuses. Então, quando elas entraram na igreja de Coríntios, recém-convertidas, por isso que Paulo mandou usar o turbante branco, porque elas não tinham cabelo, né? Até o cabelo crescer. E às vezes algumas igrejas entendem que a mulher hoje, no dia de hoje, tem que usar o turbante branco. Mas não. Aquilo foi uma doutrina regional. Uma doutrina que foi especificamente para a igreja de Coríntios. Paulo não mandou as mulheres usar o véu em todas as igrejas. No caso aqui de Coríntios, foi porque houve uma necessidade, porque lá as mulheres, a sua maioria, estavam sem os cabelos, porque outrora elas faziam parte do paganismo. Então Paulo instruiu. E quando Paulo falou para as mulheres ficarem caladas na igreja, também era um ensinamento regional, porque aquela mulher que estava lá no paganismo, nos rituais de prostituição à deusa Diana, aos deuses falsos, né, que existiam na Grécia. Então, se chegasse uma pessoa nova na igreja e olhasse aquela mulher falando alguma coisa, então a gente dizia, ué, essa mulher estava fazendo striptease ali ontem, uma semana atrás eu fui lá e ela estava lá na frente da deusa lá, despida, e está aí no meio desse povo aí, dizendo que é salvo, que é santo, falando aí de Deus, de Jesus. Ah, não vou ficar aqui não. Por isso que Paulo mandou a mulher se calar aqui. Está entendendo, pessoal? Então, às vezes a pessoa pega isso aqui, né, para proibir as mulheres, no dia de hoje, calar nas igrejas. Foi um caso excepcional com relação à igreja de Coríntios. Você vê que a Bíblia é uma coisa tão profunda, tão tremenda, que nós estamos tematizados num assunto do Espírito Santo e abrange outros assuntos, porque estão ligados aqui no capítulo 14, né? Se querem aprender alguma coisa, pergunta em casa aos seus maridos, porque é inconveniente para uma mulher falar na igreja. Volto a repetir, um caso excepcional, está entendendo? Porventura foi dentre vós que saiu a palavra de Deus, ou veio ela tão somente para vós? Se alguém se julga profeta ou agraciado com os dons espirituais, reconheça que as coisas que vos escrevo são o mandamento do Senhor. Mas se alguém quiser ignorá-lo, que ignore. Assim, pois, irmãos, aspirais os dons de profetizar, porém não impeçais falar línguas, mas faça-se tudo com dignidade e ordem. Então, Paulo aqui estabeleceu a ordem na celebração, né? Bom, nós entendemos um pouquinho sobre o Divino Espírito Santo. Mas a pergunta, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade ou ele é Deus? Próximo domingo, nós vamos responder essa pergunta. Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade ou ele é Deus? Próximo domingo nós estaremos falando, nós falaremos sobre este tema. E lembrando também que no domingo nós iniciaremos aqui a celebração da família, com a distribuição da aliança do amor, para abençoar a vida conjugal e a vida daquelas pessoas que querem serem felizes no amor. Bem? Nós iniciaremos até o final do ano a celebração da família, da Sagrada Família, com a distribuição da aliança do amor. Nessa próxima terça-feira agora,
Depois da manhã, né? Hoje é domingo. Depois da manhã nós vamos estar no monte, bem? Intercedendo para as pessoas que estão no exorcismo. Então, aqueles que estão no exorcismo, tá? Vão estar em jejum comigo até as 10 horas da manhã. Por que eu falo 10 horas? Para todos fazerem jejum. Jejum até as 10 horas, tá bem? Quando for às 10 horas, onde você estiver, você entrega seu jejum em espírito, viu, pessoal? No trabalho, nunca você tem que fechar os olhos para falar com Deus, principalmente no refeitório, nada disso. Tá? Quando eu trabalhava numa empresa no Rio de Janeiro, né? Chamada Demilos. Aí eu pegava aquele bandejão, né? Aí eu sentava, fechava meus olhos para rezar, para fazer a oração da vida. Quando eu abri os olhos, meu bife, minha Coca-Cola, no tempo que eu bebia Coca-Cola, porque hoje eu não bebo mais, né? Não bebo Coca-Cola mais, não bebo, aquilo é um veneno, aquilo é uma desgraça no organismo. Mas quando eu não tinha entendimento, eu bebia, entendeu? Quando eu não tinha conhecimento, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu era o bobo da corte, então eu bebia Coca-Cola. Aí minha Coca-Cola, meu bife, ficava só com arroz, feijão e verdura. Sumia tudo. Falei, é, seus filhos do demônio? Deus falou assim, ó, Jesus, o Espírito Santo, tem que ficar de olho aberto aqui. Quando eu estava com a bandeja passando assim, eu já estava benzendo a comida, eu já estava pedindo a bênção para a comida. Quando eu sentava, aí eu começava a comer, e a pessoa, não vai rezar, não? Aí eu na minha mente, vai para o inferno, Satanás. Entendeu? Muita coisa eu falo pela mente, né? Vá para o inferno, diabo. Te excomunga em nome de Jesus, Satanás. Não vai roubar meu bife, não. Você tem que ser vigilante. Jesus ensinou, né? Vigiar e orar e vigiar. Entendeu? Ser esperto nesse mundo cão, né? Se tem um povo que tem que ser esperto, somos nós. Assim seja, pessoal. Não pode ser o povo da corte, não. Você tem que ser esperto. Você tem que você tem que ser habilitado de ser inteligente, né? Não é passar os outros para trás, é não deixar ninguém passar você para trás. Está entendendo? Não é passar as pessoas para trás. Isso não agrada a Deus. Você tirar as pessoas, aí você não está amando o próximo, né? É você não deixar ninguém passar você para trás. Assim seja. Aprendeu? Diga assim, eu aprendi. Não vou deixar ninguém me passar para trás. Isso mesmo, pessoal. Estou acreditando em quem pode, viu? Então, quarta-feira, quando nós vamos fechar com chave de ouro, tá? A pastoral da evangelização, tá bem? Nós estamos falando sobre homilia. E nós vamos falar da homilia temática. As 3 coisas que Deus não vê, tá? Nós vamos aprender como montar uma homilia temática, uma pregação temática, tá bem? Está tudo gravado no nosso site, tá bem, pessoal? Então, depois você rever e aprender algumas coisas que nós ensinamos aqui sobre homilética, né? Que é a ciência de preparar e pregar sermões, tá bem? Vamos falar um pouquinho de hermenêutica, alguma coisinha para você ter uma ideia, tá bem? Isso é uma coisa profunda, isso requer estudo profundo, há muitas aulas, mais de 300 horas de aulas sobre o assunto. Nós trouxemos aqui de uma forma simplificada para você entender, para você ter uma ideia, para você, quando você for falar a palavra de Deus, você ter já as ferramentas suficientes para você transmitir a palavra de Deus com eficiência, com a melhor maneira. Então, nesta quarta-feira, as 3 coisas que Deus não vê. E sexta-feira, no encerramento Agora é só vitória, nós vamos falar sobre a maior vitória da Igreja de Jesus. Qual é a maior vitória da Igreja de Jesus? Vamos falar nessa sexta-feira que vem, 9 da manhã, 3 da tarde, 18 horas. E sexta-feira também, nós lançaremos aqui, entendeu? Nós vamos iniciar a trezena, em nome de Jesus, a celebração poderosa de libertação, onde nós vamos estar fazendo aqui a oração do fogo, entendeu?
a oração que queima todo o mal. A oração nós já mandamos para a gráfica, a oração, né? E nesta semana nós receberemos a oração do fogo, vai ser bênção pura, viu, pessoal? O diabo vai ser queimado em nome de Jesus. Nós vamos queimar as macumbas, as obras malignas na vida do povo de Deus, em nome de Jesus. Vai ser bênção pura. 9 da manhã, 3 da tarde, 18 horas, nesta sexta-feira, nós vamos iniciar aqui a celebração da queima de todo o mal pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, tá bem? E domingo, como eu já falei, a celebração da Sagrada Família com a distribuição da aliança. A aliança está aí, Berenice? A aliança? Está aqui, né? A aliança está aqui, ó. Aliancinha, tá? Não é de ouro, não, né, pessoal? Está aqui, ó. Aliança, ó. Aliancinha, bonitinha a aliança, viu? Já estão aqui. Então você vai receber, né? Os homens, as mulheres. Ah, mas se eu vier todo domingo, eu vou receber? Vai. Aí você vai dar para as pessoas, vai distribuir. E vai estar aqui, ó, sacramentado, já está vencido, vai estar sacramentado. E nós vamos, tem outras aqui, ó. Tem outra aqui, aliancinha, aliança do amor. Está aqui, ó. Aliança do amor. São várias aqui. Tá falhando aqui, rapaz? Tá aqui. Bonitinha, né? Deixa eu ver se está no meu dedo aqui. Aliança do amor. Domingo você vai receber, né? Ela tem uma abertura aqui, né? Ela é aberta aqui, viu? Então ela abre no dedo. Deixa eu ver aqui. Essa aqui ficou apertada, hein? Tem que abrir um quilômetro aqui no meu dedo para entrar. Essa aqui, colocar aqui no dedinho pequeno, dá, né? No dedinho pequeno, para receber a bênção do céu. Entendeu? A bênção do céu. Claro que isso é tudo símbolo, né, pessoal? São objetos, né? São objetos. Nós não somos idólatras e nem muleteiros, né? O que é muleteiros? É uma nova palavra que existe aí na internet. Muleteiros são as pessoas que acreditam em objetos, né? Objetos ungidos, objetos benzidos. Claro que isso aí é uma maneira de despertar a fé da pessoa. Você não pode entrelaçar a sua fé com objeto. A sua fé tem que ser sempre em Deus. Entendeu? A mesma coisa que Paulo fazia quando ele chegava em determinados lugares, ele pegava a roupa dele, o lenço dele, e entregava para os doentes. Os doentes eram curados, eram libertados. Os apóstolos faziam isso. Então, que a pessoa não pode pegar aquele pano ali e idolatrar o pano. Tem paninho aqui, dá essa toalhinha aqui, dá essa toalhinha aqui, que essa toalhinha meu salva-vida. Tem que ter cuidado com isso aí. Viu? Vamos falar sobre isso, tá bem? Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Velho de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim e tenho imensa satisfação de estar aqui com vocês, trazendo para você a palavra de Deus. Você que me ouve de qualquer parte do Brasil, aí pelo YouTube, pelo Google, você pode entrar em contato conosco pelo telefone 2597-6926. 2597-6926, telefone prefixo 11, São Paulo. Se você quiser mandar também um e-mail para nós, missãoiavé@gmail.com. missãoiavé@gmail.com. Nós temos o nosso site, ainda em construção. Já está mais de um ano em construção. Mas nós vamos chegar lá. É que falta muita coisa, né? Porque até um simples site que nós colocamos na internet tem que pagar, pessoal. Entendeu? Quanto mais sofisticado for o site, mais nós pagaremos para o web design. O web design é aquele profissional que trabalha com sites, com formatura de site na internet, formação de site na internet. Então, quanto mais ícones que nós queiramos que seja colocado, mais dinheiro tem que pagar. Então, por isso que o nosso site ainda está simples. Nós queremos um site assim, que a pessoa
clica e aparece Jerusalém, aparece a cidade de Jerusalém, Monte Calvário, aparece os lugares santos. Nós queremos um site assim. Já falamos, já conversamos com o Web Design. Mas isso aí, pessoal, tem que pagar para fazer isso. É um preço fixo com uma coisa básica. E se nós queremos o site número 1 é um preço, número 2 é outro, número 3 é outro, e assim vai. Tem site até de R$10.000. E vai embora, né? E agora a internet está assim, cada dia mais se sofisticando e os profissionais que trabalham nessa área estão também se modernizando e ampliando a sua metodologia de arrecadação financeira e etc, etc. Por isso que o nosso site ainda é simples, mas na proporção que Deus for nos abençoando, concedendo-nos condições financeiras, nós vamos ampliar, nós vamos sofisticar o nosso site, quem sabe até no futuro nós conseguirmos até patrocinadores para estar ali linkado conosco. E esse é o nosso plano, esse é o nosso projeto, que Deus vai nos abençoar. E você pode também nos ajudar, você que ama essa obra. Não é o caso de nós estarmos aqui, né, fazendo isso, mas sentindo no meu coração de fazer agora. Então você que tem vontade de ajudar a missão Yahvé, Bispo Afonso, tocar essa missão, que é difícil, nós temos despesas, né? Despesas de aluguel e outras coisas que temos que pagar para poder manter aqui essa obra. Se você quiser nos ajudar, fica no seu coração essa ajuda, você pode fazer o seguinte, você pode, me dê aí, Benício, um prospecto que tem o número da conta, tá? Você pode depositar a sua oferta, viu? A sua oferta, o seu dízimo na agência Itaú, conta corrente 0160, aliás, agência 0160, conta corrente 55839-1, tá? Então tá aqui, eu vou dar melhor para você, você vai ver aqui o número da conta aí. Banco Itaú, agência 0160, conta corrente 55839-1. Então você vai depositar sua oferta, sua ajuda, tá? Seu coração. Muito especialmente, eu estou falando muito especialmente para aquela pessoa que já foi da nossa igreja, você que não está congregando em igreja nenhuma, você já foi da nossa igreja, recebeu uma bênção. E neste momento, neste ano de 2014, nós, desde janeiro, nós tivemos um aumento forte aqui no nosso aluguel, um aumento de quase 100%, pessoal, quase o dobro, e ficou estreito para nós, né? Ficou estreito mesmo. E ainda estamos sofrendo ameaças, né? Ameaças de alguém, tem pessoas aí que estão querendo este local aqui. Eu falei isso aí no outro vídeo e vou voltar a repetir. Eu vou novamente falar nisso, porque eu fiquei indignado, eu estou indignado com isso aí. Entendeu? E uma pessoa de outra igreja, né, fez uma proposta na imobiliária de oferecer mais dinheiro, né, que nós pagamos para poder ficar aqui no nosso lugar. Eu achei isso um absurdo, um ridículo, e eu estou dizendo aqui agora, eu estou falando aqui. Eu vou botar a boca no trombone. Se a pessoa realmente efetivar, concluir, deu a intenção, vou botar a boca no trombone, vou falar no ar. Viu? Vou falar no ar. Não é ameaça, não. Eu estou falando que eu vou falar mesmo. Entendeu? Isso não é coisa que se faça. Entendeu? Por isso que as pessoas não se convertem. Ver uma coisa dessa, ver um homem de Deus superfaturando um salão, ou superfaturando um programa de rádio, televisão, né? Como aconteceu conosco aqui na Rádio Morada do Sol. Aconteceu conosco aqui. Aqui na Rádio Morada do Sol. Uma grande igreja pentecostal chegou lá e superfaturou o horário nosso, da nossa igreja, Missão da Fé. O programa Missão da Fé nós pagávamos 3 mil, e a igreja pentecostal chegou lá, uma igreja grande aqui de São Paulo, chegou lá e falou assim, quanto o padre está pagando aí? É 3 mil? Nós vamos pagar 6 mil, nós queremos o horário dele. A emissora não pensou duas vezes, né? A emissora não, contrato de gaveta, e aí está lá até hoje. Nosso horário foi para o espaço, está lá até hoje na Rádio Morada do Sol. Entendeu? E essas coisas, Bispo Afonso Querubim, eu excomungo, eu tenho nojo disso, eu tenho nojo. Tenho nojo disso, desse negócio
de um irmão da igreja ou de outra igreja chegar numa emissora de rádio e superfaturar um horário para poder tirar o outro, entendeu? Aí uma pessoa que não tem esse pensamento que eu tenho, vai dizer assim, mas não é tudo a palavra de Deus? Ele tirou o outro, mas não está pregando? Não está escrito lá na Bíblia que a palavra tem que ser pregada de qualquer maneira? Entendeu? Não, não é por aí, não é por aí. Nós acabamos de falar aqui o assunto sobre ordem nas celebrações, ordem no meio cristão. Não é assim não, pessoal. Tem que haver ordem e respeito também, né? Então, esse negócio de o cara chegar lá na emissora, quanto fulano está pagando aí? Eu vou pagar tanto, eu quero o horário dele. Isso é coisa de Satanás, não é coisa de Deus, né? Isso é coisa do diabo, para promover contenda, desacordo, desentendimento entre os irmãos. Isso não é de Deus. São atitudes demoníacas que, infelizmente, existem no meio do povo de Deus. Isso escandaliza, o mundo se converte com o conhecimento deles. O Brasil inteiro ficou sabendo aí de uma grande igreja que tomou os horários de televisão do Valdomiro de Santiago. Aí o Brasil inteiro ficou sabendo, jornalista, eu vi criticando aí, falando um monte aí na imprensa, na mídia. Eles comentam, fica aí comentando nos programas de televisão, falando, aí isso não se converte. Porque vê um negócio desse, entendeu? E tirou o cara, apesar que o cara também, o cara é terrível, né? O cara já está lá, botou lá, entrou na televisão aí, botou lá, rede mundial, né? Tá lá, o cara tá lá. O cara é difícil de parar o cara, né? A grande igreja foi lá, superfaturou o programa de televisão dele, entendeu? Tirou da CNT, tirou da Band, tirou da 21, entendeu? Entrou lá no lugar do cara, mas o cara não para, o cara já está lá. Ele já está lá encostado lá, o canal 21. Parece que na net, dá para perceber, tem no canal, na net, no canal 21. Tem o canal 21, onde ele estava, e ele entrou numa emissora do lado. TV Ideal. Eu nunca vi falar, mas o cara é tão terrível, esse Valdomiro Santiago. O cara é tão terrível que ele entrou com o canal de televisão do lado do canal 21. Falei, poxa, o cara é terrível. Então, se o outro chefão lá quiser brigar com esse mineiro aí, esse mineiro velho, meu pai é mineiro. Eu tenho sangue de mineiro, porque meu pai é mineiro. Minha mãe era nortista e meu pai é mineiro. Eu querer brigar com esse mineiro aí, vai ser ruim. Aquele cara bota aquele chapéu na cabeça, misericórdia. Que Deus abençoe os nossos amigos. Nós não estamos aqui fazendo deboche, não estamos debochando de ninguém, estamos apenas falando a verdade, né? Não deve haver entre o povo de Deus desavença e essas coisas que eu não gosto disso, eu tenho nojo disso aí. Eu protesto, eu estou aqui neste momento protestando isso aí, viu? Então, meu irmão, minha irmã, não faça isso. Não tire seu irmão. Não haja dessa maneira, porque não é do agrado de Deus. Tá? Esse negócio de dizer quem não mata, morre, isso é coisa dos ímpios. Coisa desse mundo, cão aí. Desse mundo que as pessoas fazem de tudo para poder, mesmo que tem que botar o pé na cabeça do outro para poder subir. E no meio do povo de Deus não pode haver esse espírito. Espírito de que quem não mata, morre. Tem líderes de igreja aqui no Brasil que falam isso. Eu só não posso dizer o nome aqui, né, que eu estou no ar. Mas tem líderes de igreja que falam isso aí. Quem não mata, morre, porque eu já ouvi. Líderes de igrejas. Quem não mata, morre. O que quer dizer com isso? Quer dizer que se ele não derrubar o outro, ele não vai subir. Isso é entre as pessoas que não têm Jesus, as pessoas que vivem nesse mundo vão, esse mundo ruim. Mas entre o povo de Deus tem que haver amor. Tem que haver amor. Né? Amor, como nosso Senhor ensinou. Deus nos abençoe. A qualquer momento eu vou estar por aqui, trazendo para você a palavra de Deus.